Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você, no seu lar, na sua casa. Eu sou a Daiane e nós continuaremos com o nosso Devocional Pérolas nessa sexta-feira. Hoje, o nosso último dia do nosso propósito em falar da vida, da história de uma grande mulher. Uma mulher que nos inspira, Essa mulher é a Abigail e nós queremos aqui então finalizar o estudo falando dela, Hoje nesse último dia, eu quero ler com você em 1 Samuel, apenas alguns versículos. 1 Samuel, capítulo de número 25, vamos ler do versículo 39. Amém? Somente o 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que a desejava, tomá-la então por mulher. Vou ler também o 42, amém? Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém? Vou fazer aqui rapidamente, como todos os dias, um breve resumo dos versículos anteriores para nós contextualizarmos, essa fala, esse término de estudo, de devocional. Nos versículos anteriores, ontem eu falei que Davi, tinha sido surpreendido com o encontro, a ida de Abigail ao seu encontro, falando ela não falando mal do seu esposo, mas trazendo a culpa para ela da arrogância, da grosseria, da insensatez do seu marido, Nabal, que significa, o nome dele, insensato, louco, logo após dela ter ido e acalmado os ânimos com Davi, a palavra vai dizer nos versículos de número 36 que quando ela retorna para casa com tudo em paz, porque no versículo 35 Davi havia afirmado a ela: olha, pode ir para sua casa em paz, porque eu atendi a sua petição. No versículo de número 36, Abigail entra em casa e quando ela se depara, ela vê o marido completamente embriagado, dando uma festa como se ele fosse um rei, alegre, dando aquelas gargalhadas do mal, eu falo, e dando um banquete como se fosse um rei, e naquela festa não tinha um motivo em si, pelo contrário, a casa estava amedrontada, pelo menos os servos que haviam assistido ali a resposta, a afronta que Nabal tinha dado aos homens de Davi. Eu acredito que aqueles homens estavam amedrontados, mas mesmo assim, aquele homem cheio de si, de maldade, de algo maligno no seu coração, ainda serviu um banquete e a palavra vai dizer que ele estava ainda alegre. E ele estava embriagado, então Abigail adotou, na verdade, a opção de não conversar com ele naquele dia, de esperar a cachaça passar, e falar com ele sóbrio. Então a palavra vai dizer que no outro dia de manhã ela foi lá e conversou com ele tudo o que tinha acontecido e o que ela fez, porque ela não fez às escondidas. Não iria adiantar no furor da situação Abigail ir lá procurar o seu marido para tentar consertar algo que ele mesmo havia provocado. Então não tinha sentido. Então ela fez e ela, como uma mulher leal, ela foi lá e contou, olha,
né? Praticamente você colocou a nossa casa em risco, mas olha, eu fiz isso iria acontecer de fato. Os homens de Davi já estavam ao nosso encontro e uma desgraça muito grande iria acontecer. A Bíblia vai falar que imediatamente o coração dele se amorteceu. É como se ele tivesse ficado extasiado, duro, né, sem reação. E a palavra vai dizer que passaram ali alguns dias, necessariamente 10 dias, e o próprio Deus feriu Nabal, né? Eu imagino que ele não deve ter suportado ali a situação e ele deve ter tido um infarto, enfim. A Bíblia não fala explicitamente o que houve, mas ela diz que foi o próprio Deus, né, em que feriu o coração de Nabal. E interessante que aqui nos versículos que nós lemos, né, Davi ali ficou sabendo que Nabal havia morrido. Ele glorificou a Deus de novo, né? Eu falo que Davi glorificou ao Senhor triplamente, né? Uma por essa situação, porque ele se sentiu vingado ali pelo Senhor, né? Justificado por Deus, né? Outra, ele glorificou a Deus, né? Pelo livramento dele não ter sujado as suas mãos de sangue, e a outra porque ele encontrou ali uma grande mulher, né? Então acho que foi algo muito grandioso, né? Então ali ele glorificou ao Senhor por ter mandado Abigail, né, para impedir que ele cometesse ali um derramamento de sangue, né? Agradeceu a Deus porque Abigail ali, Deus usou a vida dela para abrir os olhos dele, né? Que ele estava errado, para ele tentar entender com bastante humildade, singeleza de alma, com todo, sabe, afeto e bondade que só uma mulher que tem a temperança de Cristo pode fazer, sabe? E ele entendeu mesmo que Nabal, né, ele estava feliz e contente, glorificando ao Senhor, que Nabal estava, na verdade, o que ele quis dizer ali, que Nabal estava plantando algo e que ele mesmo iria colher por si só, mas que graças a Deus ele não fez nada, que o mal que ele fez voltou para ele mesmo, né, porque foi o próprio Deus quem aplicou ali o que Nabal, né? Porque talvez você falava, nossa, mas o Senhor poderia ter transformado, né? Nabal poderia, mas irmã, se o homem não quer, sabe? O Senhor, ele faz, ele tem mudança, ele tem transformação, ele tem vinho novo, né, para nós. Mas quem tem que entender que o odre precisa ser trocado somos nós, né? Aquilo que nós estamos falando, que falamos, né, durante essas quintas-feiras. Então, Deus, ele só vai agir naquilo que nós permitimos que ele venha a agir, né? Então, assim, Nabal, ele era determinado, né, infelizmente, como um homem mau, maligno e infelizmente o Senhor, né, fez aquilo que ele achou por bem fazer, né? Então aqui é a coisa mais linda, né? Porque Davi então se lembrou, né, da sabedoria, da singeleza, né, da graça que tinha Abigail, né? Deus, ele não se lembrou da beleza dela, apesar de que a Bíblia fala que ela era formosa, né? Muitas mulheres se apegam tanto, né? Vai vencer na vida por conta da aparência, por aquilo que elas possuem, mas isso não é de cara visto, né? O que realmente é admirável é aquilo que ela possuía por dentro e que vinha mesmo de Deus, né? Então, Davi aqui se lembrou dela, né? E tão tocado por tudo que ela falou, por tudo aquilo que ela fez, ele falou assim: nossa, eu preciso ter essa mulher do meu lado, eu preciso ter essa mulher na minha vida, né? Essa mulher ela vai me ajudar muito a administrar tudo aquilo, né? Porque eu falo que a mulher é a coluna da casa, né, irmãos? A mulher, ela tem ali eu não vou falar responsabilidade, mas Deus deu a ela, né, a sabedoria mesmo de conduzir muitas coisas que o homem às vezes não consegue enxergar, né? Enquanto o homem tá ali no grosso, preocupando com outras coisas, a mulher tá ali nos detalhes. Então Davi olhou e falou assim: eu não posso, né? Diante disso que eu estou sabendo, que agora ela tá viúva, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu preciso ter essa mulher na minha vida,
né? Eu não posso seguir sabendo disso e deixar ela, né? E falou das suas intenções em tomá-la como sua esposa. E aí talvez você fala assim, que bênção, Dai, né? Olha aí o final feliz para Abigail, que tanto sofreu nesse relacionamento abusivo com esse homem. Imagina o quanto de opressão ela sofreu, mas ela nunca desejou o mal e nem a morte, pelo contrário, ela permaneceu ali leal, né? Íntegra, reta. Eu não vou dizer amiga porque talvez ali ele nem dava oportunidade dela se aproximar como uma amiga, mas eu digo assim, fiel e leal, né? E sábia ao lado do seu marido. A Bíblia nunca vai falar dela se queixando aqui contra Nabal, você vai ver que ela não se queixou. Imagina o quanto de opressão que ela sofreu. Tudo que ela enfrentou para manter a sua lealdade, o seu casamento ali, sua posição de esposa com aquele homem. Agora Deus mudou a sua história e lhe honrou, né, diante de tudo por conta da sua postura, por conta da sua sabedoria, sabe? Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe, irmãs. Né? Todo mundo prega a história de Abigail dessa maneira, né? Abigail foi honrada, Abigail assim, Abigail assada, e de fato ela foi, né? Mas Davi, que se tornaria, né, o seu esposo, ainda estava vivendo um processo para, enfim, chegar no propósito que Deus tinha na vida dele. Davi estava ali, naquele deserto porque ele estava se escondendo de Saul. Ele ainda vivia peregrinando pelo deserto com o seu povo, né, com aqueles 600 soldados, com a sua família. Ele não tinha um lugar fixo. Ele vivia fugindo. Então, assim, Abigail, de fato, né, venceu ali todas as batalhas com Nabal, mas passou a enfrentar outros tipos de problema, outros diversos problemas, né? Então, assim, ela enfrentou com Nabal, venceu ali até então, mas depois, com Davi, ela enfrentou outros tipos de problemas diferentes, mas ela, né, porque ela vivia fugindo, né? A vida dela não foi um mar de rosas, né? Depois de tudo isso, por ela passou a viver outras situações, né? A Bíblia vai relatar de uma dessas vezes que Davi, enquanto foi para a guerra, ali onde eles estavam, né, com as suas famílias, eles fizeram como se fosse uma mini cidadezinha, acampando, e né, um outro povo que era contra os inimigos, né, de Davi, pegou toda a sua família ali, mulheres, crianças, e fizeram como escravos, né? Então, assim, ela continuou passando por lutas, né? Ela foi pega, ela ficou ali em cativeiro, né? Como esposa, então você imagina, eles eram um triunfo para tentar atingir a Davi, sabe? Então, ela continuou passando por lutas, chegou a ser refém, né? Como eu falei, porque os inimigos queriam atingir, queriam provocar a Davi, né? Tem pessoas que tem pessoas, sabe, que acham que quando eu tiver aquilo, quando acontecer tal coisa, quando tal pessoa entrar na minha vida, ou quando eu me divorciar, ou quando os meus filhos saírem de casa, ou quando eu tiver, então, tanto no meu ou na minha conta bancária de dinheiro, aí a minha vida vai dar certo, aí a minha vida vai decolar, aí a minha vida vai ser perfeita, né? Ou talvez quando eu largar desse homem, né? Quando eu trocar com o meu relacionamento, não. Porque a nossa vida aqui, irmãs, é de batalhas, então eu quero te trazer um outro contraste nessa história. Não é um devocional para te desanimar, mas para te encorajar mesmo, para te dizer que aqui a nossa vida é feita de batalhas constantes. Por isso que no Novo Testamento, lá as cartas de Paulo sempre estará nos advertindo, nos alertando o como devemos nos portar e suportar as nossas lutas e as nossas aflições, né? Que é no joelho, que é na renúncia. Enquanto nós estivermos aqui, né? Porque isso só vai cessar quando nós estivermos na glória, né? Então, quando nós estivermos aqui, é entrando e saindo de lutas, de batalhas, mas em Cristo, né? Nós somos mais do que vencedores. Jesus nos disse, olha, no mundo vocês teriam aflições, né, irmãs? Eu falo isso para mim, essa palavra é para mim hoje.
porque parece que a gente nunca sai, né, daquele ciclo de luta, de prova. Às vezes você olha pro terreno vizinho, você fala assim, nossa, irmã, não passa aquilo que eu passo, não é possível. Tem pessoas que até que nos julgam, né, e falam, meu Deus, mas não sai da prova, né, não sai da luta, mas não é a mesma prova, não é a mesma luta. Mas a palavra do Senhor disse: animem-se, porque eu já venci o mundo, né? É só por estar nele podemos crer no amanhã, não é assim que aquele louvor fala, né? Se estamos nele, nós podemos crer no amanhã, podemos tudo, porque ele vem e nos fortalece, sabe, irmãs? E, né, que nem eu tava falando, às vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, não sai da prova, mas quando você vai olhar também, é quem tá falando também tá passando por luta, às vezes tem dinheiro, tem tudo mais, às vezes é na família uma situação, é o filho, é a saúde, né? Às vezes não é o seu caso não é a saúde, mas é financeiro e assim vai, irmãos. Deus sabe, né? Exatamente a porção de cada um. Poxa, mas eu esperava tanto, né? O feliz para sempre de Abigail, como assim? Ai, de fato, o que ela vivia com Nabal, irmãs, não se compara, né? Não se comparava com o que haveria de passar com Davi. Eram lutas, eram situações diferentes, mas ela viveu assim, com aflições, com perdas também com Davi, com dores, né, ao lado de Davi, porque vocês conheciam, né, a história de Davi, sabe que depois que ele se tornou rei ainda enfrentou vários problemas de família, né, então, mas no mundo que já estava corrompido, né, pelo pecado que entrou através de Adão e Eva, a nossa vida era para ser perfeita, né? Se o pecado não existisse, mas o diabo veio e enganou o homem, né? Então, assim, não tinha como ela não passar por outros tipos de aflição, ela não teria uma vida só de flores, sabe? Então, por conta assim do pecado, nós sabemos que as batalhas, as lutas, os dias maus sempre existirão, sabe? Mas Deus nos garante, né, vitória, né? Assim como ele deu a Davi, né? Porque no fim ele se tornou rei, né? Mas é como eu falei, porém vieram outras situações, né, que feriram também as pessoas de dentro da sua casa, né? Por quê? Por consequência do quê? Do pecado, né? E consequentemente, mais uma vez afetou quem? Abigail, porque porque ela era uma das esposas dele, então não tinha como não chegar a ela. As lutas, as tristezas, as perdas, ela foi a esposa dele, né? Então ela não ficou isenta de batalha só porque foi a esposa de um rei depois. Mas no final, os, é, mas no final é aquilo, o Senhor sempre foi com eles e assim tem sido também conosco, né? A gente olha por tudo que a gente já passou, por tudo aquilo que nós enfrentamos e a gente vê a mão de Deus em tudo, né? E não vai ser diferente nas lutas que virão até o Senhor resolver um dia lá na frente nos recolher e a gente gozar do céu maravilhoso que não terá nada disso, né? Mas não desanimem, irmãs, porque, sabe, às vezes eu imagino, eu tô falando aqui, existem mulheres, né, que você talvez entrou numa situação e aí o Senhor foi lá, colocou um ponto final, assim como colocou entre Abigail e Nabal, né, em algo terrível que você estava vivendo. E às vezes você olha e você fala, meu Deus, eu continuo lutando, eu continuo enfrentando, eu tô cansada, são diversos problemas, né? É um mal, né? É uma agonia a minha vida, a sua vida. E o Senhor diz assim a você, sabe? Nesta peleja não tereis que pelejar, entrega. Sabe, entrega seu fardo ao Senhor, porque o dele é leve, sabe? O fardo do Senhor é leve, o que nós carregamos é pesado, sabe? Então se alegra, porque a palavra nos garante que Ele estaria conosco, irmãs, todos os dias, até tudo se acabar. Então, de fato, sabe, entrega o seu caminho ao Senhor. Essa palavra eu costumo falar que não é só para novo convertido, somos para nós todos os dias. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele tudo fará. Abigail viveu, né, isso, viveu essa palavra. Ela estava lá no Velho Testamento, essa palavra foi nos dada lá no Novo, né?
mas eu creio que Deus já havia se revelado a ela, porque ela era uma mulher de Deus. E ela, assim, por isso que eu vi, né, nos versículos depois, que ela rapidamente subiu na carroça e ela foi mesmo embora, né, com Davi, porque ela tinha essa certeza, ela já sabia. Ela sempre entregou a vida dela para o Senhor, então não tinha como dar errado, né? Ela confiou no Senhor. Ela não confiava no seu conhecimento, no seu intelecto, na sua beleza, mas ela tinha uma vida, né, com Deus, né? Até porque eu tenho certeza que ela tinha conhecimento de como Davi vivia, né? Os problemas que ele estava enfrentando, ele nem, né, nem no palácio ele ainda estava, né? Então, assim, com certeza ela já sabia, né? Ela era uma mulher de Deus. E como a sua vida era de Deus, ela era guiada pelo Senhor, ela entregou com certeza mais uma, né, das suas decisões, ela confiou no Senhor e o mais, ela deixou de fato que Deus cuidasse, né? Então eu tenho certeza que o Senhor conduziu a vida dela até o último dia, né? E portanto não se tornou algo mais pesado, né? Eu acho que nada na vida dela era tão pesado, pelos textos que nós lemos aqui. Ela realmente confiava no Senhor e é por isso que Deus, né, na sua sensatez, derramava nela, assim, uma sabedoria grande para ela conduzir os problemas da sua casa, né? Então vamos hoje juntas, né, irmãs, também fazer como ela, né? Vamos de fato entregar tudo ao Senhor, né? Não vamos desanimar, esse não é o propósito desse devocional de dizer, poxa, então ela não teve um final feliz. Não, ela teve, porque com certeza em Cristo ela era mais do que vencedora e nós também somos, né? Problemas virão, mas eu creio que se estivermos no Senhor, somos mais do que vencedores, porque Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até tudo se acabar. Amém, irmãs? Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, eu quero orar pelo seu casamento, pelos seus relacionamentos, né? Para que Deus, assim, te constranja com nessa semana com esse devocional, a não ser como Nabal, né? E ter mesmo a vontade e o desejo de ser como essa mulher nos ensinou a ser. Bendito Jesus, eu quero te louvar nesta manhã, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso que, Senhor, nós pudemos estar diante da Tua palavra e trazer um confronto para os nossos corações e nesse último dia trazer mesmo algo precioso no nosso coração, que é nos derramarmos diante de Ti e entregar mesmo, Senhor, as nossas vidas para o Senhor. De fato, nós sabemos que entregando a nossa vida para o Senhor, nada nos abalará, nada nos tirará, Senhor, a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Ó Senhor, os nossos planos no Senhor não se frustrarão. Nós sabemos que os nossos planos pessoais poderão se frustrar, mas a gente acredita que tudo que vem do Senhor é melhor, é perfeito, é maravilhoso. E por isso nós entregamos a Ti, Senhor, nesta manhã, a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério. Senhor, a nossa maneira de agir. Senhor, que nós venhamos, Senhor, ter mesmo a coragem, Senhor, em nome de Jesus, de jogar o nosso antigo odre fora e construir no Senhor um novo, para que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o Senhor tem nesse tempo, nessa estação, para nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, ó Deus, para que o Senhor venha derramar da Tua alegria, para que o Senhor venha derramar, ó Pai, da Tua unção, do Teu Espírito Santo, que é o vinho novo sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nos ajudar Senhor, a trazer um caráter como o de Abigail, de uma mulher mansa, sábia, sensata, Senhor, inteligente, ó Pai, em nome de Jesus, leal, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor, humilde, ó Senhor, que são também todos os caráteres, que são também todas as características de Cristo Jesus,
Jesus, Pai. Nos ajuda nesta manhã, Senhor. Conduz as nossas vidas de acordo com o teu querer e a tua vontade. Nós sabemos que em ti, Pai, há descanso para as nossas almas, que em ti somos mais do que vencedoras, porque é o Senhor quem peleja as nossas lutas, é o Senhor quem está conosco, Pai. Nós cremos que o Senhor não passará um dia sequer não estando conosco. Sim, o Senhor estará, Pai. Nós cremos nisso. Ó, Jesus, nos recebe diante da tua glória e nos ajuda, Senhor. Nos ajude a moldar, Senhor, as nossas vidas de acordo com o teu querer e a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Mulheres, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Segunda-feira teremos com mais um novo tema e nós esperamos por você com muito carinho, amém? Que Deus abençoe. Se foi bênção para você, repasse esse devocional para outras mulheres e edifique outras vidas. Que Deus vos abençoe.